Subseção 2. Da alienação. Artigo 879. A alienação far-se-á: 1. Por iniciativa particular. 2. Em leilão judicial eletrônico ou presencial. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Parágrafo 1º. O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Parágrafo 2º. A alienação será formalizada por termo nos autos com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se 1. A carta de alienação e o mandado de imissão na posse quando se tratar de bem imóvel. 2. A ordem de entrega ao adquirente quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 anos. Parágrafo 4. Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3º, a indicação será de livre escolha do exequente. Artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Parágrafo 1º. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Artigo 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Parágrafo 1º. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Parágrafo 3º. O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Artigo 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público: 1. Publicar o edital anunciando a alienação. 2. Realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. 3. Expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. 4. Receber e depositar, dentro de 1 dia, à ordem do juiz, o produto da alienação. 5. Prestar contas nos 2 dias subsequentes aos depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Artigo 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Artigo 886. O leilão será precedido de publicação de edital que conterá: 1. A descrição do bem penhorado com suas características e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. 3.
o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, e tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados. 4. O sítio na rede mundial de computadores e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. 5. A indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial para a hipótese de não haver interessado no primeiro. 6. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Artigo 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. Parágrafo 1º. A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Parágrafo 2º. O edital será publicado na rede mundial de computadores em sítio designado pelo juízo da execução e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Parágrafo 3º. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. Parágrafo 4. Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no parágrafo 2º. Parágrafo 5. Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. Parágrafo 6. O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução. Artigo 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no artigo 887. Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 dias a 3 meses, em procedimento administrativo regular. Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência: 1. O executado, por meio de seu advogado, ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. 2. O coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal. 3. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais. 4. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. 5. O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. 6.
o promitente comprador quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. 7. O promitente vendedor quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. 8. A União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual, ou ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção 1. Dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. 2. Dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. 3. Do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estendem a sua autoridade. 4. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. 5. Dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. 6. Dos advogados de qualquer das partes. Artigo 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Artigo 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente. Parágrafo 2º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles a licitação, e no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado nessa ordem. Parágrafo 3º. No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação em igualdade de oferta. Artigo 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e para os demais preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles. Artigo 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução. Parágrafo 1º. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade. Parágrafo 2º. A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado. Artigo 895.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito 1. Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. 2. Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Parágrafo 1º. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. Parágrafo 2º. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Parágrafo 3 vetado. Parágrafo 4. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Parágrafo 5º. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Parágrafo 6. A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. Parágrafo 7. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Parágrafo 8. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, 1. Em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida sempre a de maior valor. 2. Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Parágrafo 9. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e os subsequentes ao executado. Artigo 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano. Parágrafo 1º. Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Parágrafo 2º. Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de 20% sobre o valor da avaliação em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Parágrafo 4. Fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Artigo 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Artigo 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Artigo 899. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Artigo 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Artigo 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Parágrafo 1º. A
A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de emissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Parágrafo 2º. A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Artigo 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão, previsto no caput, defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4 deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser 1. Invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício. 2. Considerada ineficaz e se não observado o disposto no artigo 804. 3. Resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Parágrafo 2º. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º se for provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Parágrafo 3º. Passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. Parágrafo 4. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Parágrafo 5. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito. 1. Se provar, nos 10 dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. 2. Se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. 3. Uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4 deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Parágrafo 6. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem.